Bem, amigos, chegou o momento, Gustavo Snyder aqui. Hoje é dia de Fala Que Eu Te Escuto. Você fala o filme que você gosta e eu escuto e gravo um vídeo sobre ele pra você. Hoje, um comentário simplesmente espetacular da minha amiga Clara Maria, inscrita aqui do canal. A Clara fez um pedido que eu achei genial. Confere aí. Eu amo filmes de terror, Snyder, desde pequena. Quero aproveitar para pedir um top 10 só com personagens ícones do terror nacional, mas sem mencionar o maior deles, o nosso adorado Zé do Caixão. Você acha possível? Caramba, que ideia incrível! Que ideia genial! De verdade. Porque quando o Mojica cria o Zé do Caixão, lá nos anos 60, ele traz também um personagem riquíssimo e que faz parte do hall dos grandes personagens de terror de todos os tempos. O Zé do Caixão, ele está ao lado do Freddy Krueger, do Drácula, do Frankenstein, do Michael Myers, do Leatherface, enfim. Sempre que você pensa no personagem ícone do terror, você pensa também no Zé do Caixão. Isso se deve à genialidade do Mojica, claro. Inclusive, já teve homenagens lá no exterior também. Ele é conhecido como Coffin Joe, lá no exterior. A iconografia do personagem é tão marcante que, de certo modo, ela sobrepuja outros ícones nacionais. Mas eles existem. Talvez eles não tenham ainda a mesma importância que o próprio Zé do Caixão, mas eles existem. Eles estão lá. Então, se você gosta de filme de terror, já curte o vídeo. Se você gosta de filme de terror nacional, se inscreve no canal. E se você gosta dos dois, compartilhe esse vídeo, porque a lista está simplesmente genial. Então é isso. Ícones do horror nacional, sem mencionar o Zé do Caixão. Bora lá. O Monstro Legume do Espaço, personagem interpretado por Lois Jenk em O Monstro Legume do Espaço, filme dirigido por Peter Baestorff em 1995. E para você que não conhece a filmografia do genial Peter Baestorff, fique sabendo que ele é simplesmente o maior nome do cinema underground de terror nacional. É isso. Seus filmes são um misto de horror, com humor, com trash, com uma selvageria que poucas vezes eu vi na história do cinema. Talvez as pessoas que não estejam acostumadas a esse tipo de filme, com certeza vão estranhar. Com certeza, vão estranhar. Mas os verdadeiros amantes de terror louvam o nome do Peter Baestorff da maneira como ele de fato merece. E o Monstro Legume do Espaço é a sua maior obra, indiscutivelmente. O design da criatura é um show à parte, ele é tosco, ele é mal feito, mas ao mesmo tempo ele tem requintes de um capricho exemplar. E a atuação do Lois Jenk aqui também é antológica. Ele tem ecos do Frankenstein, ao mesmo tempo que ele tem uma missão. Ele quer encontrar a mulher perfeita para gerar o seu filho perfeito, tal qual o nosso glorioso Zé do Caixão. O filme é espetacular, sangrento, selvagem e alucinante como um bom e velho filme de terror tem que ser. É também uma grande homenagem à ficção científica dos anos 50, que vale a conferida. O Monstro Legume do Espaço é um dos grandes ícones do terror nacional e merece o 10º lugar da lista. O Chupacabras, interpretado por Valderrama dos Santos em A Noite do Chupacabras, filme dirigido por Rodrigo Aragão, chegou aos cinemas em 2011. E o cinema do Rodrigo Aragão lembra bastante as suas inspirações. Ele tem mistos do Sam Raimi dos anos 80, ele tem ecos do David Cronenberg dos anos 80, ele se inspira muito na melhor fase do Peter Jackson, que é dos anos 80 e 90, ali com Fome Animal. Só que o Aragão consegue pegar todas essas referências, misturar com o sabor brasileiro e trazer algo completamente original. Se tem uma coisa original, é A Noite do Chupacabras. O filme conta basicamente a história de uma guerra de duas famílias no interior do Brasil e adiciona ainda o elemento do monstro, uma lenda sanguinária que traz o horror para essas duas famílias. Para você que está esperando um design tosco, mal feito da criatura, você pode se surpreender. Porque aqui nós temos ainda a primazia da arte do Rodrigo Aragão, um dos maiores maquiadores que o Brasil já conheceu. O design do Chupacabras é simplesmente extraordinário. E isso aliado à atuação brilhante do Valderrama dos Santos, nos traz uma das maiores criaturas do cinema nacional. O Chupacabras é um ícone do terror nacional e merece o 9º lugar da lista. O sanguinário Anísio, interpretado por Paulo Miklos em O Invasor, dirigido por Beto Brant em 2001. E se você procura um filme tenso, instigante, envolvente e assustador, com certeza você vai adorar a trama do Invasor.
Basicamente, 3 sócios de uma empresa se desentendem e aí 2 deles se unem, contratam um assassino para matar o terceiro sócio. O que eles não esperavam é que esse assassino vai começar a se envolver cada vez mais na vida de todos eles, causando um pesadelo simplesmente mortal. O Paulo Miklos aqui tá sensacional, de verdade. Assim, há muito tempo que eu não via uma atuação tão poderosa, tão cativante, tão assustadora de um ator como a do Paulo Miklos aqui. É sério, toda vez que o Paulo Miklos aparece em cena, você sabe que vai acontecer uma catástrofe. Ele tem um olhar sanguinário, assustador, que é de gelar a espinha. Invasor nem é um filme de terror daqueles convencionais, ele tá mais para um thriller. Mas o Paulo Miklos eleva a tensão no nível estratosférico. O Anísio é um dos ícones do terror nacional e merece o 8º lugar da lista. Caterina, Alexandra e Lenora, interpretadas por Liz Marins, Nicole Puzzi e Débora Muniz. O filme A Noite das Vampiras, dirigido por Rubens Mello, que chegou aos cinemas em 2023. E o Rubens Mello consegue aqui fazer uma grande homenagem aos grandes clássicos do terror e também do terrir dos anos 80. O filme tem ecos que vão desde Rocky Horror Picture Show até o Vamp, A Noite dos Vampiros, clássico com a maravilhosa Grace Jones. Só que A Noite das Vampiras tem um trunfo maior, que são as 3 vampiras que tornam a vida das vítimas um verdadeiro inferno. No momento em que o Rubens Mello traz a Liz Marins, a Nicole Puzzi e a Débora Muniz para participar do filme, a produção transcende qualquer tipo de gênero, porque as 3 atrizes têm muita bagagem, têm muita história. A Liz Marins é filha do José Mojica, o nosso eterno Zé do Caixão, um dos maiores mestres do terror. E a Nicole Puzzi e a Débora Muniz são 2 das maiores atrizes do nosso cinema. São musas do cinema não só paulista, mas também brasileiro. E elas estão maravilhosas em cena. As personagens são cativantes, são envolventes, são divertidas e assustadoras. Caterina, Alexandra e Lenora são ícones do horror nacional e merecem o 7º lugar da lista. O Davi, personagem interpretado por Nicolas Prates em O Segredo de Davi, filme dirigido por Diego Freitas em 2018. E nesse filme nós acompanhamos a história de Davi, um jovem tímido que tem o costume de gravar as pessoas com sua câmera. Só que o Davi, ele tem um segredo. Ele é um assassino e que sente prazer em filmar as suas vítimas. E como é impressionante observar a atuação do Nicolas Prates aqui, que é um ator que eu particularmente nunca vi nada demais. Só que aqui ele está inacreditável. Você consegue ver todas as nuances da atuação dele, daquele cara aparentemente bondoso, gentil, para um verdadeiro monstro que simplesmente destrói as suas vítimas com requintes de crueldade. É uma atuação magnífica do Nicolas Prates, que faz com que você fique simplesmente angustiado vendo as loucuras que ele faz. Só que o mais interessante é que ele é tão hipnótico na atuação que você quer ver mais. Um trabalho excepcional num filme simplesmente doentio, sangrento e magnífico. O Davi é um ícone do terror nacional e merece o 6º lugar da lista. Inácio, personagem interpretado por Murilo Benício em O Animal Cordial, filme dirigido por Gabriela Amaral Almeida em 2017. E se tem um filme que eu sempre indico quando vou falar de filme de terror nacional, é O Animal Cordial. Esse filme é brilhante, mas sabe o que é brilhante? É uma construção de tensão e de terror. É o tipo de filme que deixa Jogos Mortais, O Albergue ou qualquer outro exemplar desses torture porns no chinelo. Isso se deve também à atuação do espetacular Murilo Benício, que come a tela toda vez que ele está em cena. O filme basicamente conta a história de um assalto num restaurante do qual o Inácio é dono. Só que durante esse assalto o Inácio revela um lado simplesmente assustador. E é só isso que eu posso dizer. Destaque também para a extraordinária Luciana Paz como a Sara, a parceira surtada do Inácio, que rende momentos simplesmente surreais. O filme vai caminhando para uma espiral de loucura que poucas vezes eu vi na história do cinema. O Murilo Benício já nos apresentou vários personagens na TV, mas o Inácio com certeza é o maior personagem que ele já interpretou. O Inácio com certeza é um ícone do terror nacional e merece o 6º lugar da lista. A Yangá,
personagem interpretado por Roberto Piovesan em Skul, A Máscara de Anhangá, filme dirigido por Arnaldo Fonseca e Capel Furman em 2021. E o Skul traz para o Brasil uma temática que é muito famosa nos Estados Unidos, que é a temática do slasher, que são aqueles filmes que geralmente apresentam um personagem gigantesco com uma faca ou com um machado ou um facão matando jovens desenfreadamente. Aliás, o nosso assassino aqui, o Anhangá, ele não deve nada aos grandes assassinos de slasher. Aliás, eu diria até que ele é mais brutal, mais sanguinário. A figura do personagem é antológica. Antológica. O filme é espetacular, se passa nas ruas de São Paulo, onde esse assassino surge do nada e mata várias pessoas em nome de um deus antigo que ele quer que venha para nossa dimensão. E haja sangue! Haja sangue! Meus amigos, é um dos filmes mais sangrentos que eu já vi na minha vida. Aliás, aqui entre nós, o Jason, o Michael Myers, o Leatherface, que me perdoem, mas o slasher que se passa nas ruas de São Paulo, com um assassino mortífero, lavando as nossas ruas de sangue, não tem pra ninguém. Me perdoem, mas não tem pra ninguém. Anhangá é um dos grandes ícones do terror nacional e merece o 4º lugar da lista. Hunamb, personagem interpretado por Anselmo Vasconcelos em O Segredo da Múmia, filme dirigido por Ivan Cardoso em 1982. E se tem um filme que é delicioso de assistir, é O Segredo da Múmia. O Ivan Cardoso, que é o pai do nosso terror nacional, ele acerta em cheio com o equilíbrio entre esses dois gêneros, sabe? O terror e a comédia. Quando o filme se presta a ser uma comédia, ele é divertidíssimo. É muito engraçado, de verdade. Tem atuações antológicas do icônico Wilson Grey. Tem também o Evandro Mesquita, a Regina Casé. E no meio dessa galera está o Anselmo Vasconcelos como o trágico Hunamb. É uma múmia no Brasil, é isso. É só isso. Mais nada. Não feito mais nada. É uma múmia no Brasil. No entanto, quando Ivan Cardoso foca no terror, o filme consegue cenas antológicas que te deixam angustiado. O design da múmia aqui é muito bom, não deve nada à Múmia da Universal, por exemplo, interpretada pelo Boris Karloff. O jeito como ela se move dá uma aflição que eu não sei explicar, sabe? Eu não queria dar de cara com essa múmia no meio da noite. Não queria. De verdade, não queria. Hunamb é um dos grandes ícones do terror nacional e merece o 3º lugar da lista. Cangaço, personagem interpretado por Francisco Gaspar em Condado Macabro, filme dirigido por André de Campos Sales e Marcos de Brito em 2015. O Condado Macabro é uma grande homenagem ao slasher do comecinho dos anos 70, principalmente ao clássico O Massacre da Serra Elétrica. Aliás, tem muitas cenas aqui que remetem diretamente ao clássico do Tobe Hooper. A típica história de adolescentes que vão até uma casa afastada passar um fim de semana ganha contornos sangrentos, assustadores e simplesmente surreais. Só que o filme aqui tem um diferencial, que é o próprio cangaço. A história do Condado Macabro é contada a partir da ótica do cangaço. É ele contando a versão dele do que de fato aconteceu. E é impressionante a atuação do Francisco Gaspar aqui no filme, porque nós temos assassinos violentíssimos no filme. E ele se sobressai, porque ele consegue passar um ar de inocência, ao mesmo tempo em que seu olhar é malicioso. Então você fica na dúvida, é um personagem altamente dúbio que ganha a simpatia da audiência na hora. O Cangaço é um dos grandes ícones do terror nacional e merece o 2º lugar da lista. Cipriano, o personagem interpretado por Renato Chocair em O Cemitério das Almas Perdidas, dirigido por Rodrigo Aragão, e que chegou aos cinemas em 2021. E eu vou dizer já, é impressionante o que o Rodrigo Aragão e o Renato Chocair conseguem fazer aqui. Porque O Cemitério das Almas Perdidas é um filme de baixo orçamento. Eu já conversei com eles, já entrevistei os dois, e é um filme de baixo orçamento. Mas o acabamento, o refinamento, o capricho com que o Rodrigo Aragão trabalha o filme, parece um blockbuster, é isso. O Cemitério das Almas Perdidas não deve nada aos grandes blockbusters americanos. Toda a mitologia construída pelo Rodrigo Aragão aqui, em torno dos personagens, é brilhante. E a direção dele é simplesmente sublime. Mas nada disso seria o bastante se não tivesse um ator do calibre do Renato Chocair como Cipriano, uma atuação simplesmente voraz, antológica, maravilhosa, surpreendente, diabólica.
ele vai se transformando cada vez mais durante o filme, ficando cada vez mais raivoso, irritado. O Cipriano é um mal em pessoa. É impressionante a transformação que o Renato Socaer consegue nesse papel. E ele consegue colocar o Cipriano no topo da lista dos maiores ícones do terror nacional. Tudo isso graças à genialidade do Rodrigo Aragão e à atuação estupenda, espetacular, inacreditável de Renato Socaer. O Cipriano é o maior ícone moderno do terror nacional e merece o primeiro lugar da lista. Yes! Vai ser o top 10 concluído. Eu adorei esse top 10. Adorei. Eu acho que é o top 10 que eu mais gostei de fazer, de verdade. Muito obrigado, Clara Maria, pela sua ideia. Espero que você tenha gostado da lista, porque ela foi feita pra você. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Aliás, siga nossas redes sociais, porque todo dia, o Astro Dia tem novidades exclusivas pra você. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Bem pra você. Gostei disso aí.